Pronto, está gravando. Boa tarde a todos. É um prazer apresentar a palestrante de hoje, a professora Débora Chade. Ela é do meu departamento, ela trabalha com neurotransmissão, mas nos últimos anos ela tem se dedicado muito à organização da rede de biotérios da universidade. Foi um trabalho muito intenso e agora ela vai assumir a vice-diretoria aqui no Instituto de Biociências. Então, como eu falei, eu nunca tinha ouvido falar de ciência aberta antes de um seminário que ela deu uns 4 anos atrás no nosso departamento e eu fiquei encantada com o tema. Então, 4 anos não, Cida, foi em maio desse ano. Não, a primeira vez que você deu um seminário no departamento foi antes da pandemia. Ah, nossa, nem me lembro. Então é um prazer, Débora, fique à vontade, tá? E obrigada por aceitar o nosso convite. E a professora Débora, o ano que vem, vai ser nossa vice-diretora, correto? Vai ser a vice-diretora do Instituto de Biociências da USP. Sim, também muito na expectativa e querendo que tudo dê certo e vamos nos esforçar para fazer um bom trabalho. É isso com aí. certeza. É uma honra, professora Débora, ter uma pessoa com uma carreira acadêmica tão destacada e tendo a chance da gente poder ouvir a sua aula. Eu que agradeço, na verdade, é um prazer muito grande estar aqui. Eu acho esse programa, né, dessas palestras na área de ética em pesquisa fantástico. Né? Eu acho que a ética ela está no cerne, né? No alicerce da pesquisa, como a gente vai até discutir um pouco, só que muitas vezes a gente vê que a gente tem que resgatar ainda, né, essa questão. Então é extremamente importante esse curso que vocês estão fazendo, né, toda essa divulgação, essa participação dos alunos, que não são só do IB, mas do Brasil como um todo, uma iniciativa fantástica. Então, para mim, é uma honra, na verdade, estar aqui e poder participar desse programa, né. Então, no início desse ano, eu falei numa disciplina, né, do departamento, e foi muito gratificante falar com os alunos, e na pró-reitoria de pesquisa, né, então eu sou assessora na pró-reitoria de pesquisa, e eu tenho trabalhado bastante também com a disseminação dos preceitos da ciência aberta, né, eu até não incluí muito a questão da ciência aberta na USP na palestra, mas depois a gente pode discutir um pouco isso, não sabia como ia ficar o tempo, né. Então a gente tem feito um trabalho grande nesse sentido, né, eu vou comentar ao longo da palestra, então é um grande prazer para mim estar aqui hoje, eu espero que a gente possa fazer uma boa discussão sobre esse tema. Eu vou tentar, então, compartilhar a minha tela, tá? Ok? Acho que está aparecendo, né? Bom, então acho que a gente deve começar, né, entendendo um pouco o que é ciência aberta, né? Então, muito embora seja um tema que esteja em bastante discussão, né? Então, como sendo um movimento mundial, porque na verdade esse assunto ele está bastante difundido, né? Muito mais fora daqui do que aqui no Brasil, né? A Europa, eu acho que é onde essa questão está mais discutida, mais desenvolvida e mais aplicada, né, na prática. Então, é um movimento mundial que tem por objetivo tornar o conhecimento científico aberto e compartilhado para a comunidade científica de diferentes países e, na verdade, para toda a sociedade, né? Então, a maior acessibilidade ao conhecimento científico proporciona mais cooperação, reutilização de dados, que a gente vai discutir um pouco, maior inclusão a todas as partes interessadas, né, aos acadêmicos, a empresas, a sociedade de um modo geral, né, promovendo o avanço mais rápido do conhecimento científico e mais retorno de benefícios para a sociedade, que no fundo é aquilo que a gente quer, porque a sociedade é que nos financia, né, na maior parte. A ciência aberta também é tratada como open knowledge,
justamente para não haver dúvidas de que ela inclui também as humanidades, né, vamos assim dizer. Então, essa definição eu tirei do site da Plataforma de Ciência Aberta da USP, que depois eu convido vocês a visitarem, né, a tomarem contato com todos os assuntos que tem lá, que é bastante interessante e nos ajuda, né, a instruir sobre o tema. Mais recentemente, né, a Unesco também clama os pesquisadores, mais recentemente, no ano passado, a Unesco clamou, né, aos Estados-membros que pratique a ciência aberta, né, e que isso vai tornar a pesquisa mais eficiente, mais confiável, mais criativa e com um maior retorno para a sociedade. Então, com esse último apelo da Unesco, quer dizer, né, esse é um tema irretornável hoje, né, a aplicação da ciência aberta, como a gente vai discutir hoje, né. Então, eu trouxe aqui um pequeno histórico, né, dos principais acontecimentos no progresso da publicação em acesso aberto. Né? Então, a gente vai discutir bem isso já já, mas muitas vezes a gente confunde a ciência aberta com acesso aberto, né? Fazendo com que isso se torne sinônimo, mas a ciência aberta é algo muito mais amplo do que o acesso aberto, que na verdade é um dos pilares da ciência aberta. Né? Então, eu gosto de trazer isso daqui porque ele mostra um pouco as raízes daquilo que a gente vive hoje, né? Então, se a gente olhar nessa questão histórica, a gente vê que em 1665 nós tivemos o aparecimento do primeiro journal acadêmico na Europa, né? E aí, a partir daí, vocês veem, ó, em 1807, Wiley, que a gente conhece, uma das editoras bem conhecidas que a gente tem hoje, né? Em 1800, a Springer, em meados de 1800, o filho do Wiley, né? Então, também focando essa editora na literatura científica, técnica, médica, né? A Elsevier, em 1880, né? Então, vejam como essas editoras têm uma raiz antiga, né? Na divulgação do conhecimento científico. Né? Aí a gente pula aqui para 1990, a primeira página na internet. Né? 1991, o primeiro archive. Archive a gente vai comentar em alguns momentos, mas é um sítio na internet, uma plataforma, onde você pode publicar, né, resultados científicos públicos, né, que ficam nesses arquivos públicos. Então, a área de exatas, a física, né, a matemática, a computação, usa muito isso já há mais de 20 anos, há 30 anos, né, com muito sucesso a publicação em arquivos científicos. Em 93, a fundação desse Open Society Institute. Então, esse instituto, ele tentou promover justamente um alerta na sociedade, né, que a sociedade devia se unir mais e buscar um avanço na educação, se aproximar da ciência, né? Então, ele foi uma semente, né, dessa discussão grande que a gente tem da ciência aberta e do acesso aberto, né? E aí eu coloco aqui em 97, que foi o lançamento do nosso Cielo, né, que hoje ele congrega 14 países, e o Cielo, ele faz publicação em acesso aberto gratuita. Então, se a gente quiser fazer uma publicação nas revistas que estão lá, né, ela é aberta, e a gente não tem que pagar nenhuma taxa, e ninguém tem que pagar para ler também, né? Ela é financiada pela FAPESP, principalmente, CNPq também, né? Então, quando ninguém falava ainda em acesso aberto de uma forma clara, né, a FAPESP lançou o Cielo. Então, isso é um landmark, né? É extremamente importante isso, né? Nesse momento em que ele ocorreu. O Brito Cruz, inclusive, fala que algumas vezes ele foi dar palestras, né, falar sobre o Cielo,
E as pessoas apresentavam a FAPESP como criadores do acesso aberto, né, por causa dessa iniciativa do Cielo. Bom, aí eu trago aqui um que, esse aqui a gente encontra nessa publicação, né, do Tennant, e aí eu construí um pouco esse daqui, colocando um pouco as iniciativas de acesso aberto e de ciência aberta juntos, né? E um pouco uma questão do que está acontecendo no mundo, ou aconteceu, e o que aconteceu aqui no Brasil, né? Então, repeti o Cielo FAPESP aqui em 97, aí veja que começou uma sequência, né? A partir de 2000, de plataformas para o acesso aberto. Então, a PubMed, por exemplo, em 2000, o PLOS, que todo mundo gosta de publicar hoje, em 2001, né? Aí, em 2002, teve uma reunião em Budapeste, né? Que gerou uma declaração que foi a Budapest Open Access Initiative, e que justamente foi induzida por aquele Open Society Institute, né? Então, que levou justamente essa questão de espera, né? Cadê as publicações científicas que a sociedade não está tendo acesso, né? Como é que a gente faz para ter acesso, para ler, para saber o que a academia está fazendo, né? Então, a partir dessa iniciativa de Budapeste, houve um boom de iniciativas de acesso aberto, né? Aí, na sequência, então, né, foram muitas iniciativas que a gente conhece hoje de artigos de acesso aberto a partir de 2002. Aí eu não listei tudo, mas se vocês quiserem olhar, né, aqui agora eu não lembro, acho que é Open Access Directory, que é esse link aqui, ele tem uma timeline desde os anos 90 até 2020, de tudo que saiu em acesso aberto, em ciência aberta e acesso aberto, tá? É bastante interessante, e foi de lá que eu tirei essas iniciativas que eu elenquei, mas que tem inúmeras lá. Então, em 2003 saiu a Berlin Declaration of Open Access Knowledge, reforçando a importância do acesso aberto extensivo também, obviamente, às humanidades, né? Aí no Brasil, em 2005, o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia colocou também uma declaração em acesso aberto, incentivando em suporte ao acesso aberto. Aí a gente vê várias iniciativas da FAPESP, né? Então, mostrando que a FAPESP sempre teve em linha, né, com esse desenvolvimento, com essa implementação do acesso aberto e ciência aberta, né? E, às vezes, essas iniciativas chegavam para a gente fala, a FAPESP quer que a gente faz isso, a FAPESP quer que a gente faz assim. Mas, na verdade, a FAPESP estava antenada no que estava acontecendo, né? E, na verdade, quando a agência de fomento coloca uma demanda, os pesquisadores cumprem porque eles querem o financiamento daquela agência, né? Então, desde 2008, a FAPESP conversava com as universidades, dizendo que elas tinham que colocar os artigos publicados dos seus docentes em repositórios institucionais. Aí não acontecia. Isso foi acontecer 10 anos depois, em 2019, quando ela, de fato, oficializou a política de acesso aberto às publicações, exigindo que as publicações dos pesquisadores estejam nos repositórios institucionais. Depois eu vou explicar um pouco o que isso significa, né? Aí, em seguida, veio o estabelecimento de um código de boas práticas científicas, que é fundamental e, para mim, um pilar, né? Um pilar da ciência como um todo, na verdade, né? E da ciência aberta. Aí, em 2012, veio a Declaration on Research Assessment, né? Que é a DORA, que coloca uma atenção especial na avaliação da pesquisa e dos pesquisadores dentro do contexto da ciência aberta, que eu vou discutir um pouquinho mais para frente também, né? Aí, em 2017, também, antenada no que estava acontecendo fora, na Europa principalmente, a FAPESP cobra um plano de gestão de dados dos pesquisadores e que os dados dos projetos sejam colocados em repositórios de dados institucionais, né? Que a gente vai comentar um pouco já também.
Aí, na sequência, em 2020, a FAPESP fez o Covid Data Sharing, né, que foi fantástico na pandemia, né? E aí as duas últimas iniciativas, que foi a recomendação da OCDE, né, para acesso aberto, dados e resultados, né, e a recomendação da Unesco em relação à ciência aberta como um todo. Então, acho que esse histórico mostra, quer dizer, que isso está aí há essa questão da ciência aberta, ela está aí há mais de 20 anos, né, e a gente ainda está, assim, superficial, vamos assim dizer, nessa discussão no Brasil, se a gente considerar como um todo, né. Bom, aqui só retomando a questão da Unesco, né, chamando os membros, não só membros acadêmicos, né, mas os estados como um todo, em termos de políticas públicas, representantes da sociedade civil, redes de jovens, comunidades científicas, para que conheçam, apoiem, né, e pratiquem os preceitos da ciência aberta, né. Então, aí, quando a gente olha no Brasil como um todo, né, a gente comenta, então, uma outra iniciativa que começou, então, quase que 10 anos depois dessa conversa de acesso aberto, né, que a gente começou lá em 2000, né, 2001, 2002. Então, houve uma iniciativa internacional chamada Open Government Partnership, em 2011. Hoje existem 77 países que fazem parte desse acordo, né? Então, ele prega uma acessibilidade aos dados, né, da administração governamental, para que isso possa ter um maior retorno ao cidadão, né? Então, para que a mídia, os cidadãos, possam, de acordo com a transparência e o acesso a esses dados, saber o que está acontecendo na administração, poder palpitar, poder escrever, poder ir contra, poder ir a favor, enfim, né? Opinar sobre a administração governamental. Então, prega que a sociedade participe, né? Por isso que eu respondi para, não lembro o nome de quem escreveu no chat no início, que era um curso de extensão, e eu disse que o legal é isso, é ter pessoas que não são só da academia aqui, né, assistindo a palestra, mas as pessoas da sociedade que, de fato, possam tomar conhecimento disso e fazer valer os seus direitos de acesso ao conhecimento, né? E aí, aqui no Brasil, em função desse Open Government Partnership, ocorreram várias iniciativas, né, de fazer essas políticas de governo aberto. Então, Política Nacional de Governo Aberto para aumentar a disponibilidade de informações, atividades governamentais, fomento à participação social nos processos decisórios, estímulo a novas tecnologias, aumentar a transparência, enfim. Né? E aí, dentro desse contexto, porque dele participam vários órgãos governamentais, como representantes do CNPq, da CAPES, da Embrapa, do IBICT, da RNP, né? Todos envolvidos na rede de pesquisa nacional. Então, um dos órgãos sugeriu que dentro desse plano de governo aberto houvesse um plano nacional de ciência aberta, né? E que na verdade é coordenado justamente pelo IBIC, que está faltando o Exímio aqui, e a RNP. Então, eles discutiram isso, inclusive em cocriação com a sociedade, e mapearam alguns desafios que eles consideraram importantes no momento. Então, articular um serviço nacional de dados científicos abertos, aprimorar um instrumento, eu tenho uma faixa aqui que eu não consigo ver, articular um serviço nacional de dados científicos abertos e estabelecer uma rede nacional de colaboração para a ciência aberta. Então, isso ainda não está muito claro, não está muito funcionando ainda, mas existe bastante conversa e trabalho sobre isso, inclusive com participação bastante ativa do CNPq e da CAPES, inclusive fazendo chegar as pessoas que fazem parte dos comitês de avaliação da CAPES, fazendo chegar essas questões lá, com o intuito de, né, lá na frente, pensar numa mudança de avaliação
né, de programas e pesquisadores com base nesses preceitos e pilares da ciência aberta. Né? Então, só para a gente saber e ter um histórico do que está acontecendo fora, né, e aqui no país. Bom, então eu gosto muito de trazer essa figura, que é da cientista espanhola Eva Mendes, que ela coloca a ciência aberta como um organismo em evolução, né? E aí eu gosto disso porque as raízes que mantêm a ciência aberta, e que, na verdade, para mim, seria a ciência de um modo geral, justamente a integridade na pesquisa, né, a ética, a infraestrutura de pesquisa que a gente precisa para colocar isso em funcionamento, né, e os sistemas de rewarding, que são de incentivos ao pesquisador, que de fato é o que vai fazer com que os pesquisadores consigam mudar a cultura. Então, se hoje o pesquisador ele entende que ele precisa publicar um artigo numa revista que tem um fator de impacto alto, para ele ser admitido num concurso público na USP, por exemplo, é isso que ele vai buscar, né? Agora, se ele entender que a sua pesquisa vai ser avaliada pela qualidade, num amplo espectro, né, as suas atividades integradas, né, vão ser avaliadas, então isso vai fazer com que ele trabalhe de uma forma diferente, né? Então, essas raízes, elas de fato são extremamente importantes, raízes sólidas na ética, na infraestrutura necessária para suportar isso, e um sistema de incentivo capaz de mudar a cultura, né? Regado por um solo fértil, né, de Responsible Research and Innovation, que é uma pesquisa e inovação responsáveis, que a gente vai discutir já já quais são os pilares disso, né? E aí, isso tudo, essa base, então, com uma governança, né, que permita isso acontecer na instituição, ou no Estado, ou no país, né, vai permitir, né, os frutos que a ciência aberta podem promover. Né? Então, o acesso aberto, o acesso aos dados abertos, a pesquisa, né, os dados abertos, software, enfim, todos os abertos que a gente pode ver aqui, né? Inclusive a ciência cidadã, que a gente vai comentar um pouco também, que nos aproxima da sociedade, né, e nos permite trazer o cidadão para dentro da pesquisa, da ciência, né, para que ele possa entender como que essas coisas são feitas e colaborar com a ciência de um modo geral. Então, isso para mim é realmente um resumo do que né, que nós vemos que é importante para a ciência de um modo geral, né, e para a ciência aberta. Bom, então, a pesquisa e inovação responsáveis, elas, na verdade, emprega aquilo que, de novo, né, que se a gente for olhar a fundo, é o modus operandi que deveria ser, né? Então, você tem uma ciência aberta, onde a sociedade tem acesso àquilo que aos resultados da sua pesquisa, ao modo como você desenvolveu aquela pesquisa, a metodologia, né? E com isso você tem um engajamento público grande das pessoas poderem ter acesso, então, à sociedade comum, organizações não governamentais, jovens, empresas, né, que conhecem o que está acontecendo no meio acadêmico, interagem com ele e podem aplicar esses frutos, né, podem aplicar esse conhecimento em frutos para a sociedade, ou seja, em benefício mais rápido para a sociedade. Sendo que essa pesquisa deveria ser feita com equidade de gênero, né, não só no desenvolvimento, em termos de pesquisadores, mas no resultado da pesquisa, que se estude, né, de forma equitativa os diferentes gêneros na pesquisa, né, com a ética que lhe cabe, uma governança que faça isso tudo acontecer e que permite uma educação na ciência, né, onde a gente consiga
mostrar aquilo que a gente faz, incentivar as pessoas a estarem próximas da academia, co-criando, né, nos dando sugestões, participando da criação do conhecimento acadêmico, né, incentivando as pessoas a virem para a academia e favorecendo um olhar de apoio da sociedade para com as universidades e os institutos de pesquisa. Então, né, isso que seriam os pilares da pesquisa e inovação responsáveis, que além desses que eu comentei, ainda, né, agora mais recentemente, foram incluídos a sustentabilidade e inclusão, né? Então, a forma da ciência como de fato ela deveria ser, né? Então, a ciência aberta, né, a discussão é que, obviamente, o público vai ter um acesso maior aos resultados que estão sendo desenvolvidos na academia, portanto, mais visibilidade, mais citação daquela produção, né, que envolve os docentes, mais pesquisadores no mundo como um todo vão olhar aquela pesquisa, né, profissionais não acadêmicos podem aplicar aquele conhecimento. Então, por exemplo, as enfermeiras, os médicos, os agrônomos, de posse daquele conhecimento, isso pode ser aplicado, né, de volta para a sociedade mais rapidamente, né? Então, essa abertura na ciência, vamos assim dizer, ela traz qualidade e eficiência, né? Então, os resultados produzidos são compartilhados, reutilizáveis, que é algo extremamente importante. Então, às vezes a gente publica um artigo, ele fica lá numa revista, algumas poucas pessoas olham, né? A gente vai discutir um pouco mais isso, mas os métodos são descritos de uma forma sucinta, né? Às vezes não do melhor modo possível, e as pessoas não conseguem reproduzir aquele dado que você fez, né? Não consegue entender como você chegou naquele resultado. Então, não consegue reutilizar, porque não tem acesso e porque não consegue entender por aquilo que está descrito lá, né? Então, a reutilização de dados, eu acho que é uma coisa extremamente importante hoje em dia, né? Para a gente ter um maior aproveitamento de dados, com menor utilização de recursos, economia de recursos e maior retorno para a sociedade, né? Então, melhorando a colaboração entre as pessoas, né? A reprodutibilidade dessa pesquisa. Então, se você tem lá os seus dados todos abertos, né? Para as pessoas entrarem, olharem, entenderem e reutilizarem, né? Então, as pessoas podem reproduzir mais facilmente aquilo, né? A criatividade, então, né, uma inteligência coletiva das pessoas interagindo em grupos, trabalhando juntos, aqui, em qualquer lugar do mundo, né? O que melhora a confiança na ciência, engajando os cientistas, mas também a sociedade, que vão perceber a importância daquilo que a gente está fazendo aqui, porque, de fato, ela está retornando para a sociedade, e não só da forma que nós, acadêmicos, queremos, mas de acordo com o que a sociedade quer e precisa, de acordo com as demandas sociais, né? Acho que um exemplo importante para a gente trazer aqui são declarações, né, que saíram inicialmente na época da emergência em relação ao Ebola, né, um pouco antes de 2016, 2015, e depois a crise emergencial do Zika vírus, né? Então, tanto o World Health Organization, né, quanto aqui o Wellcome Trust, instituições importantes no fomento da pesquisa mundial, né, clamaram às instituições de pesquisa e aos pesquisadores que publicassem os seus dados imediatamente após eles ficarem prontos, né, dada a emergência pública da Zika vírus na época, né, para que as pessoas pudessem ter acesso
entender e chegar mais rapidamente a uma solução, né? E, de fato, essa abertura dos dados durante a emergência do Zika vírus proporcionou uma rápida resolução daquela questão, por exemplo, associada à microcefalia nas crianças, que o Brasil foi grandemente afetado por isso, né? Então, ficou comprovado que essa abertura e interação dos dados promoveu uma descoberta, né? Se chegasse o resultado, uma conclusão desse processo, né, do vírus mais rapidamente. Então, muitas instituições assinaram essas declarações. Aqui eu salientei duas, eu não sei se tem mais, né, mais atualizado, mas a Fiocruz e o Butantan estavam presentes nesse processo. E aí, em seguida, a gente viu o exemplo na pandemia da Covid, onde foi extremamente importante também a abertura dos dados de pesquisa, artigos que foram publicados rapidamente, chegando, né, nas editoras, nos archives, nos pré-prints. Então, toda essa questão de publicação em acesso aberto, sem ser em revistas formais, também aumentou muito durante a pandemia. Quer falar, a pessoa vai, eu vou publicar num arquivo, né, sem pagamentos, sem peer review, mas que ele já fica lá para que as pessoas possam tomar conhecimento. Então, isso é muito importante para o retorno na sociedade. Então, hoje a gente vê que o quanto cresceu essa visão, né, da ciência aberta, que a gente olha, né, às vezes a gente só sabe sobre o acesso aberto. Aí a gente vai ver que tem dados abertos, né? A gente vai ver que tem avaliação aberta, a gente vai ver que tem políticas específicas para a ciência aberta, tem ferramentas específicas para você utilizar. E assim, e aquilo vai se dividindo, né? Então, as métricas de impacto da pesquisa, né? Não só pelo impact factor, mas das revistas, mas como aquela pesquisa se dissemina na sociedade, enfim, uma série de questões envolvidas, né, se tornou um estudo complexo, né, a todas as vertentes da ciência aberta. Então, eu vou elencar neste processo algumas que eu considero mais importantes, né, e as outras vêm, assim, na sequência, por esse conhecimento que a gente vai ter, eu imagino. Então, vamos começar com acesso aberto. Então, como tem, né, pessoas diversas aqui, eu vou rapidamente só explicar como que é o processo de publicação dos nossos dados científicos. Então, eu sou uma pesquisadora, né, eu tenho uma ideia de um projeto, eu submeto isso para uma agência de fomento, a FAPESP, ela gosta da minha ideia, ela me dá dinheiro, esse dinheiro que ela me dá é público, né, advindo dos impostos pagos pela sociedade, né? Então, eu faço a minha pesquisa, ao final dessa pesquisa eu tenho meus dados científicos e eu publico esses resultados numa revista, justamente para publicar, para tornar público aquilo que eu fiz, para que outras pessoas possam ver, né, e se inteirar disso. Aí o que eu tenho que fazer? Ou eu publico numa revista, né, e aí para qualquer pessoa, se o João ou a Regina quiserem ler esse artigo, eles vão ter que encontrar, né, uma revista que uma biblioteca pagou para adquirir aquela revista, né, e que permitam o João e a Regina ler aquele artigo. Então, embora eu tenha recebido dinheiro público para fazer a minha pesquisa, quando eu publico, eu perco o poder sobre os meus dados, né, a revista passa a ter o poder sobre os meus dados, e qualquer pessoa que queira ler esse artigo, ela tem que pagar, né? Ou então eu pago um valor bastante alto para publicar numa revista de acesso aberto, que a gente vai discutir já já, né? Então as pessoas justamente começaram a questionar isso. Espera um pouco, né? Eu estou usando dinheiro público para fazer uma pesquisa que é para ter retorno para a sociedade, aí ninguém pode ler, todo mundo tem que pagar. O pesquisador não é mais dono daquilo, espera, começou a virar uma baderna, né? Bom, vamos lá. Então, justamente o objetivo do acesso aberto, né,
é ter um acesso livre, online, sem custos, né, aos artigos científicos de qualidade publicados em revistas especializadas. Então, aí é que veio os problemas que a gente enfrenta hoje, né? Então, acesso livre online sem custos, ok. Só que os custos eles têm que sair de algum lugar, né? Então, vamos ver de onde que eles saem. Então, a gente tem 2 modos de publicação principais, que são a via verde e a via de ouro, via dourada. Né? Então, aqui na via verde é aquele sistema que eu falei para vocês. A gente publica numa revista, né, que a gente não paga, só que quem quiser ler vai ter que pagar para aquela revista. Né? Se a gente quiser colocar uma cópia do nosso artigo no nosso repositório institucional, eu vou ter que esperar um período de embargo, que pode ser 6 meses, 12 meses, 18 meses, depende da revista. Né? E a partir do momento que eu publico, a editora é que vai ser dona do meu artigo, vai ter o copyright. Eu não. Né? Na via dourada, então esse artigo, assim que ele é publicado, ele fica livre de acesso para qualquer pessoa. Então, se eu publicar numa revista dourada, qualquer um que está aqui no curso vai poder acessar esse artigo gratuitamente. Não tem período de embargo para nenhum lugar que eu queira colocar esse artigo, só que o pesquisador tem que pagar uma taxa, que é o APC, para a revista que a gente quer publicar. Então, quem vai ler, lê de graça, mas o custo passou para o pesquisador, que na verdade foi quem teve a ideia, conseguiu dinheiro, né, fez a pesquisa e ainda teve que pagar para publicar os seus dados. Né? Então, isso começou a dar uma revolta em todo mundo que queria publicar e tinha que pagar essas altas taxas. Né? Então, aí a gente basicamente tem 2 vias de publicação. Então, a dourada, o custo fica com o pesquisador ou com alguém que dê dinheiro para ele pagar. Né? Uma que não tem custo para o pesquisador, mas tem custo para as outras pessoas que queiram ler, ou tem um embargo, né, para ser publicado num repositório, e a via diamante, que seria o estado da arte, que é uma publicação aberta, com pagamento de APC, mas que esse APC é pago por um financiador, ou seja, sem custo para o pesquisador. Né? É o caso, por exemplo, do Cielo, que a FAPESP banca, né, e tem outras situações assim, que você publica gratuitamente, porque aquele local de publicação é financiado por algum lugar. Bom, aí às vezes a gente se esquece de algumas possibilidades que a gente tem para não gastar dinheiro e mesmo assim colocar o nosso artigo à disposição. Então a gente pode consultar, né, e pesquisar algumas revistas que facilitam esse processo. Então, por exemplo, se a gente entrar lá no site da ABCD, que é a Agência de Bibliotecas e Coleções Digitais da USP, né, ela tem já na página de abertura dela um link para o acesso aberto. Se a gente entra lá, tem bastante informação aqui sobre o que é o acesso aberto, sobre as licenças hoje utilizadas de Creative Commons, sobre as políticas da FAPESP de acesso aberto, sobre as editoras, sobre o que é pré-print, prospect. Tem bastante informação lá que a gente pode aprender e se instruir para tentar escolher uma revista melhor para facilitar a nossa vida, de quem faz a pesquisa e de quem lê. Né? Então, uma dessas sugestões, por exemplo, tem uma plataforma que é essa Sherpa, tem Sherpa Romeo, Sherpa Juliet. Então, o Sherpa Romeo, por exemplo, é uma plataforma que permite que a gente pesquise as revistas de acordo com a sua característica de acesso aberto. Né? Então, por exemplo, você vai lá e consulta uma revista que você quer publicar e vê o que ela permite você fazer quando você publica um artigo. Então, por exemplo, eu consultei sobre o Brain Research, que é uma revista que eu costumo publicar, e o Brain Research, né, eu vou lá, eu olho, eu vejo que você pode publicar uma versão do seu manuscrito que foi aceito
sua homepage, por exemplo, se você colocar o acesso ao publisher, né, com o DOI, o certificado de número do seu artigo, né, o identificador, e isso não tem prazo nenhum para você fazer. E se você quiser colocar uma cópia da versão aceita do seu manuscrito no seu repositório institucional, você vai ter que aguardar 12 meses para fazer isso, né? Tem revistas que dão 6 meses, outras 18 meses, etc. Então, você pode escolher. Tem revistas que permitem que você publique em arquivos antes, que você publique um pré-print. Então, você escolhe uma revista, ou pode escolher, mais flexível para atender essas demandas, né, da ciência aberta, ou seja, não ter um custo, mas conseguir colocar o seu artigo à disposição, né? Então, eu trago aqui de novo o que a FAPESP fala, né, porque às vezes isso gera uma dúvida. Então, por exemplo, a FAPESP, ela não obriga o pesquisador a publicar em revista de acesso aberto, que cobram, né, APCs caros. Ela não interfere na escolha do pesquisador, porque só o pesquisador sabe onde é melhor para ele publicar, né? Ela não quer que nada implique em custo adicional para o pesquisador, né? E o que ela pede é justamente que o pesquisador, uma vez que ele publique numa revista que ele escolheu, que ele consiga colocar uma cópia daquele artigo no repositório institucional, né? E ela aceita esperar 12 meses para isso. Eu sei que quando a gente fala de ciência aberta, isso não é o ideal, né? O ideal é que a gente publique e aquilo já seja de acesso público. Numa situação de emergência, por exemplo, 1 ano pode ser a morte, né? Como aconteceu. Mas já é alguma coisa, né? Então, a gente pode fazer isso, que é colocar os nossos artigos no nosso repositório institucional. Então, às vezes a gente acha que quando a gente coloca o nosso artigo lá na biblioteca digital da USP, que a bibliotecária pede para a gente acha ruim, a gente acha que o artigo vai ficar lá perdido, esquecido, e que ninguém vai ver, né? Mas existe uma plataforma, que é o WASES-BR, que ele pega os nossos artigos, que estão tanto nas bibliotecas digitais de teses e dissertações, quanto em repositórios institucionais, quanto em revistas científicas, né? E projeta esses dados para uma outra plataforma, que é a La Referência, que é de abrangência da América Latina, por exemplo, e a partir da La Referência, ele é captado pela OpenAir, que é uma outra plataforma, e coloca esse artigo praticamente disponível, né, principalmente na comunidade europeia, que é o OpenAir, mas no mundo como um todo, né? Então, esse WASES-BR, ele foi bastante trabalhado pelo IBIC e pela RNP, né, associados ao Ministério de Ciência e Tecnologia, e ele faz justamente isso. Então, é interessante a gente entrar no repositório da USP, ver se todos os nossos trabalhos estão lá, porque eles podem ter essa visibilidade estando no nosso repositório da USP. E é isso que a FAPESP exige, né? Eu sei que não é o ideal com os embargos, mas é essa discussão que a gente tem que fazer. Como que a gente vai melhorar essa política pública de acesso aberto, né, para que a gente publique imediatamente, e imediatamente isso esteja de acesso aberto para todo mundo, sem a gente ter que pagar uma fortuna, né? Então, aí tem um mecanismo na Europa, que é a Open Research Europe Publishing Platform, que ela foi criada em função daquele projeto que é o Horizon 2020, que o Horizon 2020 ele justamente veio com esse olhar para que todas as publicações desse projeto até 2020 estivessem em acesso aberto, né? Agora já tem o Horizon 21 a 27. E aí a comunidade europeia, ela não só criou uma infraestrutura, uma nuvem que atende a comunidade europeia como um todo, onde os pesquisadores colocam seus dados, compartilham e interagem, mas eles criaram uma plataforma para publicação de dados
como se fosse uma editora e que publica gratuitamente os artigos daqueles projetos advindos do projeto Horizon 2020 da comunidade europeia como um todo. Então, eles fazem peer reviewing aberto, né? Então, uma pós-publicação peer review, o artigo é publicado e aberto é feita a peer review, que é aberta também, né? Então, e eles não cobram nada para quem é do Horizon 2020, e parece que eles estão agora começando a cobrar para outras pessoas fora do Horizon 2020, mas que eles cobram um preço de custo, em torno de 700 euros, o que está bem longe, né, muito mais barato do que o preço da maioria das editoras que a gente tem aí, que chega a 10 mil euros, como vocês sabem, né, Science Nature. Então, é uma alternativa bastante interessante e que pode, né, adquirir uma discussão de grande porte. Bom, o próximo, acho que eu estou falando muito, vou olhar meu horário aqui. A outra questão, então, são os dados abertos, que eu já falei um pouco, que é justamente poder colocar os nossos dados que possam ser livremente acessados, reutilizados, modificados e compartilhados por qualquer usuário. Então, para isso, eles têm que ser encontrados, têm que ser acessíveis, interoperáveis, né, para que possam ser reutilizáveis. Né? Então, não adianta nada a gente ter um dado que a gente fez no nosso laboratório, com um modo que ninguém consegue abrir em computador nenhum, ninguém consegue ler, ninguém consegue entender, ou seja, não vai servir para nada. Né? Então, a gente tem que conseguir encontrar, conseguir, né, ter acesso e que a gente seja numa linguagem interoperável, para que as pessoas possam reutilizar. Né? Então, essa reutilização é muito importante. Então, se o repositório ele tem um identificador persistente, como um DOI, uma vez colocado lá, o autor ele vai ser identificado. Né? Então, aquele dado ele pode ser reportado, né, por uma licença e sempre se referir àquele autor que foi o que originalmente gerou aqueles dados. Né? Então, em relação a isso, nós temos essa infraestrutura. Então, a USP, por exemplo, tem um repositório de dados de pesquisa, assim como as outras instituições de pesquisa do estado de São Paulo, né, a Universidade de São Carlos, Unifesp, Unesp, Unicamp, o FABC, o ITA, Unicamp e a Embrapa e outros grupos que entraram em função do Covid Sharing, né? Então, a USP foi pioneira nisso, em criar esse repositório, e mais do que isso, a USP criou esse metabuscador de dados que reúne e liga os repositórios de todas as instituições. Então, se eu quiser procurar sobre um tema, né, vai aparecer todos os artigos de todas essas instituições do estado de São Paulo. Ou seja, então, por exemplo, a comunidade europeia, ele tem esse integrador para a comunidade europeia inteira. Né? Nós não temos isso ainda a nível nacional, mas isso está em conversa de acontecer com o Ministério de Ciência e Tecnologia, mas nós temos essa infraestrutura no estado de São Paulo. Né? A gente precisa usar mais. Bom, em relação... Aí eu passo para um outro pilar que é muito importante da ciência cidadã, né, um outro pilar da ciência aberta, que é a ciência cidadã, que é uma forma de interação muito importante dos pesquisadores, dos cientistas profissionais com os cidadãos, né, permitindo que os cidadãos participem de atividades formais de pesquisa, desenvolvidas nos principais centros de pesquisa do mundo, né, e isso propicia uma oportunidade de maior engajamento com a ciência, com o método científico, né, e com novas possibilidades educacionais que podem ser colocadas à disposição da sociedade. Então, a USP, por exemplo, participou do lançamento da Rede Brasileira de Ciência Cidadã, que vocês podem consultar, podem participar, né? A gente tem,
essa aproximação é muito importante porque ela ajuda o pesquisador. Então, por exemplo, às vezes é difícil para o pesquisador obter certas amostras ou certos dados, e os cidadãos podem contribuir com isso, né? Por outro lado, o cidadão participa do método científico, aprende, entende e vê a importância disso para a sociedade, ou seja, pode virar um apoiador da ciência, né, nesses tempos difíceis que a gente vive, e entende também que através da ciência a gente pode ter a resolução dos problemas e demandas da sociedade em transformação, né, com essas crises que a gente vê de mudanças climáticas e uma série de coisas. Então, é algo extremamente importante para a gente fazer, né? Se vocês forem no site da USP, de cienciaaberta.usp.br, vocês vão ver várias iniciativas da USP em ciência cidadã, né? E lá também tem outros links, como, por exemplo, o site do CIBBR, né? do Sistema de Biodiversidade Brasileiro, onde tem inúmeras ações em ciência cidadã que vocês podem olhar, interagir, participar, etc. É algo muito legal isso, né? Quero ver se a gente consegue ampliar isso no IB, por exemplo. Bom, aí a gente caminha, para a gente não demorar, né? Embora comece um pouquinho atrasado. A gente vai para a integridade na pesquisa e reprodutibilidade, né? Que a gente já comentou no início, que, como a gente viu, é a raiz, né? É o cerne do desenvolvimento da pesquisa e do que a ciência representa em si. Quer dizer, ela tem que representar uma integridade por si só, né? Então, é desenvolver a pesquisa de modo a permitir a confiança nos métodos e nos resultados. Então, quando a gente olha isso no olhar da ciência aberta, que tem trazido luz a isso, a gente se questiona que, de fato, isso é, ou deveria ser, a ciência como ela é, né? Então, essa confiança é muito importante, né? Porque a gente precisa que a sociedade confie, a gente precisa que a sociedade busque políticas públicas que se baseiem, né, na ciência, né? Porque os nossos dados eles podem ser importantes para o tratamento de pessoas, de animais, para pesquisas futuras. Então, se o resultado e aquela pesquisa é bem feita, né, aquele retorno para a sociedade ele vai vir mais rápido, né? Então, lembrando daquele desenho, a ética e a integridade na pesquisa, né, ela é a raiz que vai sustentar, né, todos os frutos que a ciência pode nos trazer, né? Então, dentro desse tema, deixa eu ver uma questão, tá? A gente pode relembrar, né, boas práticas em pesquisa. Então, por exemplo, as instituições de pesquisa terem um comitê de boas práticas. Então, eu coloquei lá que a FAPESP, em 2011, fez o seu código de boas práticas em pesquisa e exigiu, na sequência, que as instituições tivessem um comitê de ética, né? Então, a USP tem, assim como as outras, né? Então, a USP, por exemplo, tem um guia, assim como a FAPESP, de boas práticas em pesquisa. Então, todos os alunos deveriam ler esses guias, né, assim que iniciam o seu trabalho de pesquisa, né? A questão das boas práticas, de ter um caderno de laboratório, assim, às vezes quando eu vejo isso, eu vejo algumas discussões que parece que as pessoas estão reinventando essa questão do caderno de laboratório, que quando eu estava na iniciação científica no mestrado, era assim, uma coisa tão importante ter uma ata, né, aquela ata, aquele caderno de capa preta, que era o meu caderno de laboratório, com aquelas páginas numeradas, né? Ou seja, tudo que a gente fazia tinha que estar ali, né? Porque se a gente erra, a gente sabe voltar lá e olhar o que a gente errou, né? E o caderno de laboratório hoje, né, a USP tem, e várias instituições de pesquisa têm, entra lá no site de Ciência Aberta, vocês vão ver o caderno de laboratório online.
né? Então, tudo que você faz, você vai colocando naquele caderno online, porque as revistas hoje, elas estão pedindo os dados brutos e as anotações dos cadernos de laboratório, né? Então, aí você já tem tudo organizado para você, né, colocar aquilo disponível. O orientador viaja, ele não precisa, ele pode continuar olhando o caderno do aluno. Aconteceu alguma coisa, gente? Parece que eu ouvi um som. Não, acho que está tudo bem. Tá bom. Então, o orientador pode continuar acompanhando aquele trabalho, olhando aquele caderno, né? Embora ele seja online, compatível com o compartilhamento, ele só vai ser compartilhado se o orientador, aluno quiserem, se a revista pedir, ou o que for a regra da instituição. Mas isso é muito importante, né? Então, assim, é estarrecedor, às vezes, ver que tem alunos que não cuidam, não têm ou não tem um caderno de laboratório, né? E aí tem a Dora, que já... Ou vão embora do laboratório, some o caderno e você exatamente. consegue... Some o caderno, some os dados que fica no notebook dele, não do laboratório, né? Que deu pau. Exatamente, passei por um caso agora recente. Perdeu o computador, perdeu o disco o disco exatamente isso aí que aconteceu. Exatamente. Isso, e aí você fica sem um pedaço da publicação porque você não tem o dado bruto. Exatamente. Tudo que era meu, desde a minha iniciação científica, está lá na minha instituição onde eu fiz a minha iniciação científica, as minhas atas pretas lá, que os alunos que vieram depois, às vezes, me ligavam perguntando e interagindo com o meu material que ficou lá, né? Bom, aí eu vou pular um pouco para aqui, para a reprodutibilidade na pesquisa, que na verdade tem a ver com tudo que a gente falou até agora, né? Que é um princípio básico do método científico, né? Então, se a gente for lá nos primórdios, talvez pouco volume de pesquisa que havia, alguém publicava alguma coisa e, nossa, ele fez isso, ele conseguiu, deixa eu ver se isso está certo, deixa eu ver se eu consigo fazer isso também. Você ia lá e reproduzia, né? E agora, né, existe toda uma questão que as pessoas não conseguem reproduzir os dados de pesquisa, nem do seu próprio laboratório e nem de outros laboratórios, né? Então, eu já vou voltar aos outros itens já. Eu quero passar, então, dentro desse contexto para o próximo, que envolve isso que eu estou falando, né? Que em 2015, 2016, a Nature publicou um artigo, que era uma pesquisa, onde ela fazia uma série de questionamentos, que resultou numa conclusão de que a maioria dos pesquisadores diziam que não conseguiam reproduzir os seus próprios trabalhos, né? E que 70% não conseguia reproduzir o trabalho de outros pesquisadores, né? Então, isso foi extremamente discutido, porque justamente quer dizer, nós temos uma crise de reprodutibilidade, né? Então, cada um faz um trabalho, publica, e outra pessoa não consegue refazer aquele trabalho, né? O que está no cerne disso, né? Depois desse veio inúmeros outros, por exemplo, esse na área de psicologia, né, que não conseguiram reproduzir 50% dos artigos publicados na área, né? E a discussão toda, justamente, ela se concentra, né, na dificuldade que a gente tem em ter acesso aos dados de fato. Então, a reprodução ela não acontece porque os dados estão faltando, porque quando a gente publica um artigo, a gente não coloca o passo a passo na metodologia, aqueles pulos do gato que a gente faz no laboratório, a gente não especifica as coisas direito, né? Então, isso compromete a reprodutibilidade. E outra coisa, sob o meu ponto de vista, que é extremamente importante, é a publicação dos dados negativos, né? Então, eu fiz um experimento, ele não deu certo. A gente fala, ai meu Deus, e agora, o que eu faço com a minha tese, né? Eu não tenho dado, porque deu negativo, o aluno ele já entra no laboratório querendo ter um dado positivo, né? Uma barrinha que aumenta. Então, o dado negativo, ele fica escondido, aí eu faço uma coisa, a Cida vai fazer, ela faz aquela mesma coisa, porque ela não sabe que eu fiz,
e que não deu nada, a Regina de novo, o outro lá nos Estados Unidos. Quer dizer, o gasto que a gente tem em não conhecer, de fato, todo o processo que gerou aquela pesquisa que a gente publicou, leva à falta de reprodutibilidade, a gastos enormes, né, de recursos que a gente não pode ter, né? Então, isso realmente, essa questão dos dados abertos, da gente conseguir ter um acesso ou deixar aberto todo o processo, o método de pesquisa que a gente fez, eu vejo algo como extremamente importante, né? Para que a gente avance o conhecimento mais rápido e com menor custo, né? E que a sociedade consiga avançar em tempos difíceis como esse que nós estamos, né? Então, ciência de qualidade avançando mais rápido e com otimização de recursos. E aí sobra esse item que é a DORA, que eu coloquei aqui em boas práticas, que eu já falei lá antes, que é Declaration on Research Assessment, que justamente, dentre tudo isso que eu trouxe, né, eu penso, aí todo mundo foi pensando, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, né, é isso que a gente quer, na verdade a ciência é isso, né, mas e como que o pesquisador faz para dizer que a ciência que ele faz é de qualidade, né? Para poder entrar num concurso na USP, para poder passar de professor doutor para professor associado, para professor titular, né? Então, em 2012, foi feita essa declaração, né? Declaration on Research Assessment, que a DORA, ela começou durante um encontro da Sociedade Americana de Biologia Celular, e, na verdade, o que ela propõe é que a pesquisa seja avaliada pelo pesquisador, pela qualidade da sua pesquisa, e não só pelo número e pelo fator de impacto de revistas nas quais ele publica, né? E que ele possa avaliar todos os frutos, né, os resultados da sua pesquisa, seja na forma de artigos científicos, seja na forma de interação com a sociedade, no ensino, né, em diferentes setores das áreas fins da academia, né, e que essas avaliações possam ser, com o olhar da ciência aberta, possam ser utilizadas para, de fato, promover, né, a entrada, a admissão daquele docente numa instituição, né, os programas de pós-graduação e a promoção na carreira dos docentes. Então, eu acho que isso é um ponto-chave que estava lá na raiz daquele desenho do cogumelo, se vocês lembrarem, que eu falei que eram os incentivos. Então, o que vai ser, né, o que vai motivar o docente a fazer todo esse processo aberto? Né, que isso seja de fato reconhecido, né, institucionalmente, né, nacionalmente e internacionalmente. Então, acho que esse é um grande desafio que a gente tem, né? Então, assim, depois de tudo que a gente discute, né, a gente pensa, e no fim, como em vários momentos que eu comentei, né, fui, na verdade, trazendo como se fosse um spoiler, né, que as pessoas falam, assim, como que quando a gente analisa a ciência aberta, como que ela pode ser diferente da ciência de fato, né? Por que a ciência aberta, ela deve ser diferente da ciência e não ser a ciência como ela é, né? Que para mim, a ciência está imbuída de todos esses preceitos da ciência aberta que a gente discutiu até hoje, né? Então, de fato, tem, né, um acadêmico que colocava sempre, né, o Don Tynan, que infelizmente morreu muito precocemente, mas o que ele fala é a ciência aberta nada mais é do que uma boa ciência, né? No fundo, é uma ciência feita com ética, né, com critério que pode ser reprodutível, que pode ser acessível, né, e que pode transformar uma sociedade, né, beneficiar uma sociedade da forma como ela merece. Então, na verdade, apesar de toda essa discussão que a gente fez em torno de ciência aberta e desse conceito, né, eu quis trazer um pouco esse desafio para a gente começar na discussão, né,
se de fato, né, a gente deve ver a ciência aberta como ciência aberta ou como ciência propriamente dita, como ela deveria ser, né? Então, eu acho que era isso que eu tinha para trazer para vocês, né? E eu estou à disposição para discutir na forma como vocês acharem melhor. Eu vou interromper o compartilhamento, tá? Pronto. Débora, nossa, eu não vou nem fazer uma lista de quanta coisa você falou hoje que eu não sabia, que eu não conhecia. Realmente eu entendo assim.